Bem-vindo, agente. Seu próximo trabalho exigirá o máximo de suas habilidades. Recebemos informações sobre os chefes do crime. Os alvos já estão em seu sistema. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. Os chefes possuem diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar caos. E só você pode mudar o rumo da história. Inscreva-se e ajude-nos a chegar mais perto da vitória. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil. Contamos com você. Boa sorte. E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam nesta segunda-feira, ontem, Pedro Vaca, representante da Organização dos Estados Americanos. Bota a foto? Volta aí. Volta a foto. Volta, não é carrossel. Eu achei que era o Benito de Paula. Tá. Os processos decorrentes do 8 de janeiro e o bloqueio do X no Brasil foram pauta do encontro. Em nota, o MSTF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a suposta articulação de um golpe de Estado. Ou seja, o Barroso, tira essas fotos aí que tá me dando angústia. O Barroso, ele vira para a OEA, né, esta inteligência do Barroso, e diz assim, não, olha aqui, a gente só está fazendo poder de polícia. Tá? A gente está agindo esponte própria, ex officio. A gente está agindo... Nós somos juízes que não respeitamos o princípio da inércia, que o juiz não faz nada sem que seja provocado. Mas não é provocado de xingar, ele vai e te ferra a vida. É provocado de o Ministério Público ou a parte prejudicada procurá-lo por meio de petição formal. Então já está tudo errado. Já o Moraes, ele explicou, né, as circunstâncias que levaram ao bloqueio do X no Brasil. Como a falta de um representante legal no país. Eu vou fazer um parênteses aqui. Ele não fechou o Xvideo até hoje. Não tem representante legal do Xvideo no país. Não tem várias que não tem. Não tem. O OnlyFans não tem representante legal no país. Por que ele não fechou o OnlyFans? O que ele vê no OnlyFans? A Graciele Barbosa? Ele fica vendo a Graciele Barbosa no OnlyFans? Porque não tem representante legal. Tá? E também, além da falta de representante legal, que o OnlyFans não tem, Xvideo não tem, o descumprimento de decisões judiciais. Eu gosto quando ele fala, não, eles descumpriram decisões judiciais. Não, descumpriram decisões dele próprio. Porque uma decisão judicial, para ser válida, ela tem que ser conforme à lei. Então, o quê? Ele virou pro cara da OEA. Primeiro vai o Barroso, fala assim, ô, seu Vaca, é o seguinte, doutor Vaca, nós temos um trabalho muito importante e nós agimos por conta própria, com poder de polícia, porque a situação é crítica, então a gente vai em cima mesmo, sem Ministério Público e sem polícia. Se a gente precisa da polícia, a gente chama. E o Alexandre de Moraes vai e fala assim, olha, eu tirei o X do ar porque ele não tinha representante legal do Brasil. Assim, tem mais 500 outras plataformas sem representante legal, mas a gente só tirou o X. E também porque ele descumpriu decisões que eu mesmo tomei sem embasamento legal. Aí você me diz o seguinte, você que está me assistindo aí. Avacalharam com Vaca. Avacalharam o Vaca. Porque se o Pedro Vaca tiver um mínimo de noção de lógica, ele vai, estão avacalhando comigo. Porque se eu sou o Pedro Vaca e ouço uma avacalhação dessa, eu avacalho de volta. Eu falo, você quer chamar de imbecil? Me chama na cara. Me chama de imbecil. Mata no peito aqui, ó. Ô, Alexandre, mata no peito. Me diz que eu sou imbecil. Tá? O ministro Alexandre, ele ainda citou os 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, o acompanhamento dos casos pela PGR e as decisões tomadas em colegiado, negando que há um quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Nos últimos 5 anos, 120 perfis foram bloqueados e há 28 ainda em processo de investigação pelo episódio do 8 de janeiro. Que avacalhação, hein? Que avacalhação. Alguém me diz alguma coisa? Vale ressaltar quando você diz aí, né, ele disse, né, que o X descumpriu decisões judiciais. Decisões essas, como você disse, não tinha embasamento legal e ainda havia uma ordem de que isso não fosse divulgado, ou seja, elas eram secretas. Além de não ter decisão judicial dele próprio, e não é só que não tem embasamento legal, é que é contra o embasamento legal. Contra o embasamento legal. Inquérito, não foi não? Foi instância de inquérito, se não me engano. E não poder, as redes sociais não podiam divulgar, nem para os donos das contas que estavam sendo retiradas ou suspensas, o porquê que aquilo estava acontecendo. A ordem era para disfarçar a bloqueio do perfil, como se fosse uma diretriz da comunidade interna. Então, a pessoa se perdia a conta, não sabia que foi em razão de uma decisão judicial aí para poder exercitar o seu contraditório, uma defesa, enfim, todos os princípios que deveriam existir no processo legal. Eu nunca vi uma democracia, um juiz virar e falar assim para uma parte, olha, você está sendo aqui, a minha decisão judicial, você é obrigado a mentir.
Eu nunca vi. Alguém já viu? Não, estão inovando, o forçado a decisão, inovando em matéria de democracia, inclusive essa democracia que é relativa deles. E aí você pega o seguinte, coincidentemente, com essa vinda, essa visita aí do Vaca aí ao Brasil para averiguar essas situações, vários desses perfis que estavam suspensos voltaram a funcionar, que a gente não sabe aí se foi, né, que coincidência do destino é essa. E a questão também dele ter falado dos 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, acompanhados os casos pela PGR, esqueceu de dizer que eles não tiveram direito ao devido processo legal e muitos foram condenados apenas estratosféricas, sem o devido processo legal. Agora, isso era de se esperar, né, gente? Vocês não achavam que a hora que a OEA chegasse aqui, o Alexandre de Moraes ia como fazer uma confissão pública, né? Ele tá defendendo do jeito que dá para defender. Agora, o que nós estamos aguardando é o encontro desses representantes, né, com os advogados das pessoas que foram perseguidas, com as vítimas, com as pessoas que tiveram seus perfis suspensos, com o Nicolas Ferreira, com o Monarca e assim por diante. Então a gente aguarda aí, eles ficam no Brasil até dia 14, não é isso? E vamos aguardar aí que isso é o que realmente importa, isso é o que realmente interessa. Alguém acha aqui que o Barroso e o Moraes, né? Não é que esse aqui foi o povo lá do George Orwell, né? Fazia se aparecia o grande irmão, né? E o povo fazia assim, né? Aí, alguém daqui acha que o Moraes e o Barroso, né, fala, avacalhando desse jeito, tá achando que o Pedro Vaca vai dar um boi para eles? Afinal de contas, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Pavinato, o meu receio disso tudo é da armadilha que talvez a gente esteja caindo. Se porventura a Corte Interamericana de Direitos Humanos veio aqui a convite do governo, vamos pegar quem é essa personagem, esse tal de Pedro Vaca, Baca, sei lá como é a pronúncia. Ele tá com o cabelo do Carerai, bicho. Ele é um cara de esquerda. Óbvio. Não precisa alguém fala, não precisa nem de boina. Mas só pra gente tentar entender, tá? Ele é um cara de esquerda. A Corte Interamericana, normalmente, ele trata de direitos humanos, tende a ser de esquerda. Por várias razões, não vamos discutir aqui. Mas a OEA, ela tende a buscar um equilíbrio. E aí é que nós vamos ver qual é a armadilha que pode ter caído, na qual nós podemos ter caído, com essa iniciativa do governo. Traz a Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui, traz um cara de esquerda, esse cara ouve o Barroso, vamos esperar quando ele ouvir a oposição e quando ele ouvir as vítimas, porque são vítimas que estão ali. Qual vai ser o relatório dele? Muito provavelmente, eu posso estar enganado, ele vai dizer que não está 100%, mas que está caminhando. Aí já deu. Por quê? Porque simplesmente se anulou qualquer perspectiva, pelo menos de Corte de Direitos Humanos, na América. Ou seja, mais uma armadilha que nós podemos estar caindo e a direita pode simplesmente verificar, olha, tem essa declaração da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aonde que nós vamos para buscar e fazer a denúncia do que está acontecendo no Brasil? Talvez só reste alguns países, tal qual os Estados Unidos, de acordo com aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. E aí é que me angustia. Por qual razão? Porque vem esse cara, aí o Barroso fala o que fala, o Alexandre de Moraes está se justificando, dizendo, não, nós cumprimos tudo aquilo que está dentro da legislação, tanto que o ex não cumpriu. Que legislação? Camarada, o ex queria dizer, siga a Constituição dele. Você veja que o malandrinho nem de legislação, ele falou decisões judiciais. Exatamente, decisões judiciais. E aí, o que vai acontecer? Essa é a hora que nós vamos ter que ficar olhando e dizer assim, vamos ver qual é a carta que nós acabamos de perder. Porque se esse cara sair, ele voltar para olhar e falar, olha, existe realmente algumas situações estranhas, mas tudo está sendo trabalhado para normalizar ou normatizar, ou qualquer porcaria que seja dito lá, simplesmente é uma carta que foi jogada fora. E aí a gente fica angustiado. Essa é a hora. E eu fiquei angustiado porque, ao usar essa expressão, essa é a hora, eu lembrei da hora da estrela. Será que nós estamos como uma cabeia de Clarice Lispector? Nós acabamos de sair da vidente que falou que a nossa vida ia melhorar? Aí vem um carro, nos atropela e a poça de sangue faz uma estrela naquela hora da estrela. Ah, para quem não leu o livro já deveria ter lido. Será que é a hora da estrela? Será que a gente vai ficar sem cortes de direitos humanos e ficar só com os cortes de direitos humanos? Aliás, qual a diferença de cortes de direitos humanos e cortes de direitos humanos? Ora, quais as cortes teriam? Teria a Corte na Europa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é da OEA, você teria aqui a Corte, o órgão responsável por direitos humanos na ONU, mas o responsável ele era conduzido pela Michelle Bachelet, não sei quem está conduzindo agora. Então a gente pega e dá uma olhada, e aí, o que nos resta? TPI? Tribunal Penal Internacional? Para ser Tribunal Penal Internacional, quem vai ter coragem de denunciar o Alexandre de Moraes, por exemplo? TPI eu teria. Mas vamos lá. Olha, professor Suano, eu acho que é muito boa vontade acreditar nesse acaso, quando nós falamos de relações políticas. Essa visita do Pedro Vaca e tudo isso em harmonia com até, não quero aqui adiantar a nossa próxima pauta, mas no momento em que o ministro da Defesa dá uma declaração de que talvez o 8 de janeiro seja um erro, tudo isso tem um timing muito estranho. Tá tudo encaixando muito bem. Vou deixar muito claro o quê? Que todos eles sabem que avançaram a linha. Eles avançaram as linhas da Constituição, eles usurparam poderes, eles violaram o devido processo legal e agora talvez é chegado o momento de recuperar a normalidade institucional aqui, pensando o quê? Pensando no próximo processo eleitoral de 2026. Um Lula com a popularidade muito baixa, que talvez precise novamente de um antagonista no cenário político. Então, enfim, todo esse timing tá muito estranho. Eu sabia que com a Janja, quando ele veio com a Janja, eu sabia que ia ser uma baixaria esse governo. Pois é. Eu também não tinha dúvida, Pavi, mas todos esses fatos somados, enfim, me parecem muito estranhos. Vamos ver o que vai ser o resultado da reunião do Pedro Vaca com as vítimas, com os outros interlocutores desses fatos, mas eu acho que em relação ao resultado do relatório, o professor Suano aqui foi no alvo. Vamos ter um relatório morno, ameno, no sentido de que o Brasil está recuperando aqui uma certa normalidade democrática. Será? Não, até porque há entre esses órgãos chamados globalistas, enfim, eles se protegem muito. A mentalidade revolucionária esquerdista, ela usa da mentira como método, não tem problema. A mentira dá uma tergiversada nos fatos.
Só fiquei na dúvida ali se o Baca, ele ganhou a gravatinha, né? A gravatinha do Supremo, porque é importante dizer que quem ganhar essa gravatinha e usar é cúmplice, e será retratado pelos livros de história de maneira talvez não muito positiva sobre esse momento patético. Agora, outra coisa que causa muito estranhamento é a primeira visita, né, do membro lá da OEA de Direitos Humanos, é num tribunal, assim, bem peculiar no mínimo, né? Num tribunal com os juízes que deram as decisões. O mais adequado, na minha visão, seria no parlamento, que esse sim é o local que representa o povo. Foi o segundo, já tem um simbolismo muito grande. Eu não entendi porque que o Alexandre estava lá. O presidente do tribunal é o Barroso. O Alexandre estava lá, não sei porque, todos os eventos, mesmo sem cargo específico do TSE, ele está lá. Está sempre lá. Enfim, achei bem estranho. E ele só esqueceu de falar também, né? Como vocês mencionaram, que as decisões não tinham mérito, eram decisões secretas, né? Derrubou uma rede social. Vamos lembrar que a rede social X ficou derrubada até na eleição municipal aqui em São Paulo. O que certamente teve impacto na eleição municipal, já que o Twitter, o X é a água onde se dá o debate público. Eu só lamento, né, que ele tem esse viés de esquerda e que a direita precisa entender isso, que precisa tomar esses espaços, ocupar esses espaços. Não adianta, igual no caso da USAID lá, que na minha visão, até discordando de muitas visões que eu vi, no sentido de que, vamos cortar, simplesmente cortar. Na minha visão, o ideal seria, ó, eu financei por 10 anos a esquerda, agora eu vou financiar por 10 anos a direita, iniciativas conservadoras, liberais, para pelo menos tentar equilibrar o jogo, porque cortar é o ideal, lógico, mas assim, se você cortou o que foi financiado, o estrago já está feito. Então, assim, a direita precisa entender o jogo, você já tem uma estrutura posta, que você precisa primeiro tomá-la para depois redesenhá-la, Pavinato. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, este picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.